Olá, meus amigos, boa noite para vocês que nos assistem aqui do Japão. Bom dia para você que está lá do outro lado do mundo. E glória a Deus, estamos aqui mais uma vez para mais uma live. Depois aí dessa live abençoada aí com o pastor Serginho, né? Ele disse que Deus muda a história e Deus muda destino. E glória a Deus que Ele faz isso nas nossas vidas, né? Ele muda a nossa história e com isso Ele muda o nosso destino, né? E é mais ou menos sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero ser hoje bem breve, pretendo ser bem breve e sabe, essa parte de a gente ser mudado, da gente lembrar de onde a gente veio e ver como que nós estamos hoje, é muito gratificante ver como que Deus muda a nossa mentalidade, Deus muda as nossas motivações, Deus muda a nossa natureza, na verdade. Que a natureza antiga, ela é focada muito no eu, é centrada no eu. Mas chega uma hora que Deus ele vira uma chave dentro de nós e nós passamos a nos tornar homens e mulheres segundo o coração de Deus. Essa é a minha oração mais uma vez, né, para essas lives, para que a gente possa a cada live construir um entendimento, construir um estilo de vida, construir algo que agrade o coração de Deus. Deixa eu abaixar aqui o negócio, né? E glória a Deus, né? Vamos dar continuidade aí, né? A gente, só para lembrar vocês, nós estamos aqui numa série chamada Igreja. Na verdade, essa já é a terceira série, né? Porque nós já falamos sobre uma série sobre o reino de Deus, depois nós falamos sobre uma série sobre paternidade e agora estamos na terceira live, no terceiro vídeo dessa série Igreja. Né? E nessa série Igreja, há 2 semanas atrás que nós começamos, nós falamos que a igreja ela é uma instituição divina. Foi Jesus que edificou a igreja, não foi homens, foi Deus. Então é uma instituição divina. E também a igreja ela tem os seus fundamentos corretos, ela tem os seus valores, né? Onde nós colocamos ali como Atos, capítulo 2, onde nós vemos ali alguns fundamentos. E que se o fundamento for errado da igreja, que somos nós, a casa ela cai um dia, porque certamente vem tempestade, certamente vem as tribulações, virá as tribulações, e se nós não tivermos esse fundamento, e é por isso que a casa cai. E semana passada nós falamos sobre as 7 igrejas, né? Até alguns tipos de igreja aqui, alguns tipos de, vamos dizer, de definições que as pessoas falam o que seria uma igreja, né? Alguns falam que igreja é um hospital, que a igreja, enfim, hospital, até que a gente falou, por um lado, tudo bem, né? Nós podemos até aceitar, porque é um lugar onde Deus, nós nos ajuntamos para ser curados, para ser libertos. É todo mundo doente, mas só que hospital não é um lugar que as pessoas gostam de ir. Não é um lugar que a gente se sente bem em ir, não é verdade? Então, não gosto muito tanto dessa definição que a igreja é um hospital, porque é um lugar que nós amamos estar. É um lugar onde nós amamos nos ajuntar como igreja ali, para nós adorarmos a Deus, para nós partirmos o pão, para nós orarmos juntos, para nós termos comunhão e para nós perseverarmos na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus, né? Então, igreja é um outro tema que edifica assim muito a minha vida, que me inspira, sabe, que me empolga bastante. Eu amo a igreja do Senhor. Amém? E você? Você ama a igreja do Senhor? Quem é que está aí, né? Dá um oi aí para nós. Glória a Deus. Tem a pastora Eduarda, tem o Marco Adri. Glória a Deus, né? E esse é um tema que, não sei se você viu aí na live, eu não sei se aparece aí, mas nós vamos falar hoje sobre dois tipos de igrejas, né? Continuaremos falando nessa série de igrejas. Igreja consumidora ou uma igreja provedora. Qual tipo de igreja você é? Qual tipo de igreja nós somos? Uma igreja consumidora ou uma igreja provedora? Então nós vamos falar sobre esse assunto. E se você quer que alguém ouça sobre esse assunto, para que nós possamos realmente mudar nossa mentalidade de consumidor para provedor, então compartilha nessa live, ou marca alguém, algum amigo, algum irmão, para que a gente possa realmente levantar uma igreja provedora, levantar uma igreja que entende que ela não é o centro das atenções. Uma igreja que entende que nós temos o pão vivo, nós temos aquilo que o mundo precisa, aquilo que o mundo procura.
e nós temos essa responsabilidade de trazer provisão para as nações. Amém? Você concorda com isso? Você está aí comigo? Então nós vamos tocar nesse assunto. Vamos aí. Então isso só foi uma breve introdução daquilo que nós já falamos e daquilo que nós vamos compartilhar aqui, né? E em nome de Jesus, que o nosso coração esteja aberto, que o nosso coração esteja atento para nós olharmos para nós mesmos, sabe? E eu quero iniciar, claro, antes aqui, só deixa eu molhar um pouquinho a garganta, como sempre, né, gente? Tomar um chazinho com vocês. Eu fico imaginando, como é que você assiste essa live aí? Você assiste essa live sentado, ou você assiste essa live deitado, né? Legal, né? Assistir uma live que nem do pastor Serginho, como antecede, né, essa live aqui. Sempre eu fico aqui sentado, né? Fico aqui sentado, né? Dando uma lida aqui, né, no meu esboço, dando aqui uma lida aqui um pouquinho em alguns livros, né? E ao mesmo tempo ali, assistindo ali a live, super abençoada, família, pastor Serginho, família bênção, né? E glória a Deus, nós necessitamos nesses dias, nesse tempo de referências, né? De pessoas que são normais, né? E de que pessoas que são também cheias da presença de Deus, de famílias que estão fundamentadas, né, na rocha. Isso dá prazer, isso dá realmente alegria no nosso coração de saber que ainda é possível, né? É possível, por meio do Espírito Santo, por meio da graça de Deus, nós construirmos uma família onde seja um refúgio, onde seja um lugar de provisão para as próximas gerações, né? A gente tem falado, né, nesses dias, falando sobre igreja, então vamos continuar a realmente nos edificar, a continuar a orar em prol da igreja também, porque a igreja, você possa pensar que a igreja de repente está toda machucada e tudo mais, mas mesmo assim nós continuamos acreditando na igreja. Foi isso que aconteceu lá com a igreja de Laodiceia semana passada, nós falamos. Pensa numa igreja ruim, é uma igreja que era a igreja de Laodiceia. Mas mesmo a igreja de Laodiceia, estando em todas aquelas condições, Jesus, ele disse, ele continua batendo na porta daquela igreja. Ele continua acreditando. Ele continua insistindo. E glória a Deus, que hoje, por meio dessa live, Jesus, mais uma vez, por meio da palavra dele, ele possa continuar bater na porta do nosso coração, para que ele possa entrar e poder mexer as coisas que precisam ser mexidas. Amém? Glória a Deus. O Brunão tá aí também. Glória a Deus. Rosa Estética também, assistindo a live dirigindo. Cuidado, hein? Cuidado, Rosa. Né? Sentada, né? Eu aqui, sempre aí com um cafezinho, com um chazinho aqui. E glória a Deus, né? Então vamos lá. Quero iniciar então lendo aqui uma declaração. Sei que isso não é uma realidade em todos os lugares, mas infelizmente com essa teologia do coaching, né, que a gente vê, parece que a igreja se tornou uma empresa onde a gente consegue levar as coisas com alguns princípios que até pode dar algum resultado, mas igreja não é uma empresa. Igreja é a noiva de Cristo e tem seus valores. Tem toda a diferença. Numa empresa, talvez se alguém não dá resultado, então você dispensa ele, você faz alguma coisa, mas só que na igreja não. A pessoa ela pode estar naquela situação onde possa não dar fruto, possa estar naquela dificuldade. Qual é o nosso dever como igreja? É restaurar ela. Nosso dever como igreja é poder continuar orando por ela, é continuar intercedendo por ela. Então assim deve ser nas nossas vidas, né? Então, essa frase aqui me chocou um pouco, mas vamos lá. Igrejas estão se transformando em empresas, onde o evangelho se transformou em um produto, o púlpito em um balcão e os cristãos em consumidores. Misericórdia, né, gente? Misericórdia. Felizmente, essa é uma realidade onde nós vemos acontecendo, né, em muitos lugares. As pessoas vão para a igreja querendo consumir tudo do que ela acha que ela precisa, né? Elas vão para a igreja querendo mamar, né? Querendo as bênçãos, querendo
tudo aquilo que ela pensa ser o correto para ela, né? E até é estranho falar, mas é uma realidade. Às vezes acontece de pessoas que vão na igreja, não gostei do louvor, eu não gostei disso, não gostei daquilo, não gostei da comida, não gostei da parede, eu não gostei, enfim, não gosta de um monte de coisa, sabe? Que tipo de igreja eu estou sendo? Que tipo de pessoa eu estou sendo? Eu vou para a igreja para ser um provedor ou para ser um consumidor? Então nós precisamos, em nome de Jesus, amadurecer, né? Porque muitas vezes nós queremos, até damos ordem para Jesus, que Jesus ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, nós decretamos muita coisa, mas Jesus já fez o que ele devia fazer. Jesus já morreu numa cruz, ele ressuscitou, ele está sentado à destra do Pai, e ele enviou o Espírito dele para nós agora, para nós. E para quê? Para nós sermos consumidores ainda. Nós já recebemos o bem mais valioso, que é o Espírito Santo. Nós já recebemos aquilo que todo homem, na verdade, ele procura, que é a salvação, é a paz, é aquilo que somente Deus ele pode fazer e preencher na nossa vida, que é o Espírito de Deus. Então nós precisamos mudar a nossa mentalidade, né? Porque consumidor, a definição de um consumidor, se você quiser escrever, digitar aí para o pessoal poder, né, também ir lendo, né? Glória a Deus, Bruno, exatamente, falei sobre isso no meu Face, infelizmente é acontecido isso mesmo, né? Provedor ou consumidor. Obrigado também, Cris, né? Cris sempre apoiando aí, né? Obrigado, né, Cris? E consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire algum produto ou serviço para seu consumo. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire algum produto ou serviço para o seu próprio consumo. Então, nós crescemos nesse ambiente onde a mídia, esse sistema desse mundo, ele coloca coisas para a nossa vida para que a gente possa sempre comprar, para que a gente possa adquirir. Ele tem todos os seus meios para poder meio que nos enganar, nos persuadir para que a gente possa comprar, para que a gente possa realmente consumir aquilo que está sendo oferecido. Então, inconscientemente, nós entramos nesse mundo, nesse sistema, onde nós sempre queremos algo. Queremos algo, queremos mais, queremos algo que traz conforto, queremos algo que nos satisfaz, e sempre o eu é o centro. E isso não tem fim, gente, isso não tem fim. E na verdade isso é uma característica de uma pessoa imatura. Nós vemos, eu acho que na live 8 também, né, da série de paternidade, falando sobre filhos imaturos ou maduros, né? Então, isso é característica de alguém imaturo, porque o imaturo ele só pensa nele. Eu não vou dizer que, não vou denunciar, não vou expor aqui, sabe, minhas crianças, né? Mas é uma realidade. Você já foi criança, já fomos criança, talvez você tem crianças também e você sabe muito bem como é, né? De repente, você pega algo, ou um biscoito, uma bolacha, alguma coisa, o que as crianças muitas vezes fazem? Eles querem comer, eles querem devorar aquele doce. Eles às vezes não querem repartir, eles só querem pensar neles. Porque eu quero e porque eu quero. E até mesmo os louvores, glória a Deus que nesses últimos meses, assim, anos, a gente tem ouvido alguns louvores que tem sido um diferencial, graças a Deus. Porque parecia que um tempo veio vindo aí ultimamente que são louvores focados no eu também. Focados no eu gente, o evangelho não tem nada a ver com eu, tem tudo a ver com Cristo, né? Tem tudo a ver com Cristo. Então, alguém que é consumidor, ele é alguém ainda que é imaturo, é alguém ainda que não amadureceu, é alguém que ainda não entendeu o que é o evangelho. E eu fiz uma pergunta também, né? Por que as pessoas elas se tornam consumidoras na igreja? Por que elas vão na igreja, sabe, querendo consumir tanto? Há aquela parte que é muito importante a gente ter fome de Deus. Só que se nós, pensa comigo, eu acredito sim que nós vamos ali, nós nos ajuntamos como igreja aos domingos, para poder ali se reunir como eclésia, né? Para nós ali recebermos algo da parte de Deus, para que ali juntos nós possamos receber aquilo, possamos realmente
pegar tudo aquilo para poder, durante outra semana, passar para as outras pessoas, sabe? Poder prover para as outras pessoas. E não apenas isso também. Ir para a igreja, se juntar ali naquele momento, não apenas para receber, mas também para prover na vida de alguém. Sabe? Talvez Deus deseje que você abrace alguém, que você coloque a mão no ombro dele e ore por ele, que você aperte as mãos dele, olhe bem nos olhos dele e diga uma palavra, sabe, de bênção sobre a vida dele. Talvez simplesmente isso. Às vezes as pessoas só precisam de um abraço. E nós vamos para a igreja com qual mentalidade? De novo, receber, receber, consumir e consumir. Então vamos tomar muito cuidado e meditar que tipo de atitude nós estamos tendo, não é verdade? Porque é uma coisa que eu analiso, por que nós muitas vezes vamos como consumidores ali, é porque na segunda eu não como nada, na terça eu não como, na quarta eu não como, na quinta, não, a gente come um pouquinho aqui na live, né? A gente come um pouquinho aqui na live, sexta eu não como, sábado eu não como, e domingo eu estou morto de fome e chego na igreja eu só penso no eu quero comer. Agora se a gente sabe, pô, segunda eu como, glória a Deus, né? Olha, contar um segredo aqui pra vocês. Olha aqui, ó. Hoje eu tomei meu shake aqui, olha só. Deus tá fazendo milagre aqui, ó. Estou engordando, gente. Estou tomando meu shake, estou seguindo aqui algumas diretivas aí pra gente poder ganhar uns pezinhos aí. Estou me alimentando. E é legal que quando você toma esse shake aqui, você fica saciado. Às vezes, sabe, hoje minha esposa, ela fez um peixe frito assim, uau, né? Delícia. E sabe, e eu tomando esse shake agora também de noite, você fica tão saciado que não é que você não quer mais, sabe? Mas você parece que o que tiver você quer prover para outras pessoas. Você não se importa em dividir, você acaba o seu eu desaparece, porque você já está saciado, você já está bem. Amém? Então, se segunda eu como, na terça eu me alimento, na quarta também eu me alimento, quinta, sexta, sábado, domingo, eu vou me ajuntar para prover na vida de alguém. Domingo, ou na célula, ou o ajuntamento que eu tiver, uma vez que eu já estou, sabe, alimentado, Deus me deu algo da parte dos céus, Deus me deu algo do coração dele, então eu preciso compartilhar agora, amém? Até na live da minha esposa, lá o Brinquedos e Bíblia das crianças, ela até brinca lá, né, com um dinossauro lá, falando que na época dos dinossauros a gente panfletava bastante, né? Mas hoje, como que a gente pode, sabe, poder abençoar abençoar a vida de alguém? Às vezes é um compartilhar. Às vezes é uma pequena live, sabe? E se tem uma pessoa que eu tinha muita dificuldade com relação a live, câmera, sou eu. Eu ainda tenho, sabe? É difícil falar para uma câmera. É difícil. Mas por que nós estamos fazendo isso? Por quê? É porque a gente começa a entender que, de alguma forma, a gente carrega algo. E a gente quer compartilhar isso com alguém. Alguém que possa assistir. Alguém que alguma hora vai poder assistir e vai ser edificada. Sabe, porque eu já não sou mais consumidor. Nós somos provedores. E Deus também quer usar a tua vida. Sabe? Vamos quebrar então esses paradigmas entre nós. Eu sei que alguns têm alguma dificuldade com relação a vídeo e tal. Sabe? Mas deixa Deus usar a tua vida. Se Deus te entregou algo, compartilha. Talvez uma pessoa vai ouvir. Que nessa live, talvez uma pessoa vai receber. Glória a Deus. E a gente está muito feliz porque alguém foi abençoado. Então, em nome de Jesus, vamos nos tornar essa igreja provedora. Porque agora a gente vai para a segunda parte dessa live, né? O amor de Cristo aqui, glória a Deus. Que bom, olha, tem o irmão recebendo, só tá em Candi e perdão. Aí esses Candi aqui difícil eu não consigo ler, gente. É gostoso, né, gente? Quando a gente começa então a entender quem nós somos. Se você quiser se tornar uma igreja provedora, gente, leia esse livro aqui, ó. É um livro, olha, fininho, curtinho,
esse livro aqui, gente, você lê um capítulo só, na verdade, deixa eu ver aqui. São 20 capítulos, mas cada capítulo às vezes tem 3 páginas, 2 páginas, sabe? 20 capítulos. Você lê um capítulo aqui, você já quer parar tudo, se render, falar, Senhor, eu me rendo, eu perdi para o Senhor. Não adianta eu fugir, não adianta eu dar minhas desculpas, porque eu preciso me erguer, eu preciso me levantar. Quem já leu esse livro aqui? Amém? Quem já leu? Escreve aí, ó. Se você não leu, né, compre esse livro, adquira esse livro, é super barato. Porque tarda o pleno avivamento. Gente, é só paulada, gente, só paulada. Vamos para a segunda parte, então? Primeira parte, nós falamos de uma igreja consumidora e a necessidade de nós mudarmos a nossa mente, de nós sairmos desse sistema de consumismo e entrar nesse lugar onde Deus ele deseja que nós entremos, que é ser uma igreja provedora. Amém? Alguém que está amadurecendo é alguém que está entendendo que ele não é o centro do mundo. Então, porque alguém imaturo, uma igreja consumidora, ela é o centro de tudo. Uma igreja provedora é aquela que ela entendeu que ela não é mais o centro de tudo. Ela é alguém que entendeu que ela precisa ser como Jesus. E Jesus se esvaziou de si mesmo. E ele veio para nos servir, para ser um provedor, gente. Para ser um provedor. O próprio apóstolo Paulo também, ele disse lá em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Uau! Gente, nós vemos aqui homens na Bíblia. Eles não vieram para ser um consumidor. Dá até vergonha, né, gente? Eu fico imaginando os apóstolos vindo, né, vivendo na nossa geração e entrasse nas nossas igrejas e conversasse conosco. Conversasse com os irmãos dos dias de hoje. Eu fico imaginando o que eles falariam, porque a mentalidade deles, eles vieram, né? Eles serviam, eles deram sua própria vida em prol do evangelho. Eles foram provedores. Provedores. Glória a Deus por isso. E graças a Deus, graças a Jesus, graças ao Espírito Santo, graças aos apóstolos e tantos homens de Deus que dedicaram sua vida para prover. Dedicaram sua vida para trazer pão, para trazer alimento, para trazer conforto, para se permitir usar esses dons que Deus entregou para a glória dele. Os talentos não foram enterrados, mas os talentos foram usados, sabe, para prover, para multiplicar. Amém? E assim deve ser as nossas vidas, porque quando Jesus ele se encontrou ali com os discípulos, Jesus ele disse, como o Pai me enviou, eu envio vocês. Gente, chegou a nossa hora. Como o Pai me enviou, eu envio vocês. Vocês agora podem ser uma bênção. Vocês agora são extensão minha. Agora a igreja, como nós falamos aqui, acho que foi na primeira live dessa série Igreja, Deus, Jesus, ele governou, ele recebeu toda a autoridade e ele entregou para quem? Ele entregou para nós. Por isso que eu falo, o que ele devia fazer, ele já fez. E ele entregou agora a responsabilidade em nossas mãos. É por meio da igreja, é pela igreja, Efésios 3:10, que a multiforme sabedoria será manifesta, é pela igreja agora. A gente espera um anjo, um raio, alguma coisa vindo. Não, é pela igreja. Nós falamos também, acho que nas lives anteriores, sabe, ao mesmo tempo que o diabo usou pessoas para ferir outras, Deus vai usar pessoas para curar outras. E às vezes nós oramos, Deus cura tal pessoa, Senhor visita tal pessoa. Ele pode sim, de alguma forma, o Espírito de Deus envolver. Mas nós precisamos agir. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Amém? Então sejamos esses
provedores. Amém? Provedor, não é o centro das coisas. Igreja madura que agora compartilha tudo o que tem. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar então falando. Nós precisamos então desenvolver aquilo que Deus nos deu. O que Deus te deu? Deus te deu talentos. E Deus te deu. Eu li uma ilustração, eu não sei onde está aqui, mas falando que tal pessoa, ele foi ali num lugar onde ele queria muitas bênçãos, né? Muitas bênçãos, queria muito amor, queria uma jarra de muito perdão, de muita graça. E ali o anjo foi lá para esse irmão e falou assim: tô aqui, tá tudo aqui. E ele entregou na mão, cabia na palma da mão tudo isso. E aquele irmão falou: mas como assim, né? Tudo isso que eu pedi, tá tudo aqui dentro? E aquele anjo falou o seguinte: pois é que no reino de Deus nós trabalhamos com sementes. Trabalhamos como sementes. E a semente, o que você faz? Semente, você consome ou você planta? Então tem muitas coisas que Deus nos entregou que são sementes. E ela não deve ser comida. Ela não deve ser ingerida, ela não deve ser consumida. Ela vai precisar ser semeada para nós desenvolver isso, para que nós possamos ser provedores. Para que isso gere muitos frutos, não para você, mas para muitas pessoas. Amém? É bem interessante que o provedor é aquele que providencia, é aquele que fornece, é aquele que abastece, é aquele que é uma resposta, sabe, para as nações, a resposta para as necessidades. E eu volto a dizer, sabe, o que o mundo ele precisa não é de uma boa educação, isso é bom, de um presidente bom, isso é bom, mas o que Deus realmente quer fazer é usar a igreja de Cristo, a igreja. Nós precisamos mudar nossa mentalidade, sabe, de ser, a gente fazer essa transição de uma igreja consumidora para uma igreja provedora. E uma passagem para a gente fechar aqui com essa história, que está lá em segundo livro de Reis, capítulo 7, verso 3 e 4. Acredito que muitos de nós conhecemos essa passagem. Glória a Deus. Vamos ser provedores, né? Brunão. Tenho encontrado dificuldade em evangelizar irmãos evangélicos. Por que será? Mas que Deus nos use, né? Para ser essa resposta, para ser essa provisão para as pessoas, né? Nós temos o pão vivo, nós temos algo que Deus entregou. E Deus entregou algo especificamente para cada um, né? Algo que todos nós temos algo da parte de Deus, né? E nós precisamos usar isso, né? Usar isso para a glória dele, para prover as nações. Amém? Segundo o livro de Reis, capítulo 7, verso 3 e 4, conta aqui uma história, não sei se todos conhecem, acredito que sim, que Samaria, ela estava sendo sitiada, ela foi cercada pelos sírios. Sabe aquele cerco onde ninguém sai mais e ninguém entra mais? Chegou a um ponto que eles estavam já passando fome ali dentro. Já não tinha mais mantimento, já não tinha mais nenhuma esperança. E acontece que o profeta ali, se eu não me engano, Eliseu, ele traz uma palavra ali falando que no outro dia haveria de ter provisão naquele lugar. E muitos até, isso nem em sonho isso vai acontecer. Nem sonhando isso vai acontecer. E essa pessoa que duvidou, Eliseu falou, pois vai acontecer e você não vai provar de tudo isso. Eliseu é um profeta bem na lata mesmo assim, né? Foi o que aconteceu no outro dia. Houve alguns barulhos que Deus, ele é um Deus de milagre, Deus é um Deus que faz as coisas impossíveis acontecer. Os sírios ficaram com medo dos barulhos que eles começaram a ouvir, eles ficaram com tanto medo que todos eles abandonaram toda a cidade, eles foram para muito longe. E deixaram ouro, deixaram prata, deixaram comida, deixaram animais, deixaram tudo, porque tanto era o medo deles que eles saíram do jeito que estavam. E acontece que aparece então nessa história, lá no livro de 2 Reis, capítulo 7, verso 3 em diante,
4 leprosos, eles começam a pensar entre eles. Primeiro, a gente precisa entender quem eram os leprosos. Se coloca nesse lugar, gente. Primeiro, os leprosos naquele tempo, gente, eram pessoas excluídas da sociedade. Tudo bem que nós também vemos que na Bíblia, leprosos a gente pode ver como pessoas que são pecadoras, né? Simboliza o pecado em nossos dias também, a lepra, tá? Então, eu e você, nós estamos nesse lugar. Mas note, os leprosos naquele tempo, então eles viviam isolados. Eles não tinham, sabe, uma cobertura social do governo. Eles não tinham aquele auxílio de médico, ele não tinha aposentadoria, ele não tinha todas esse vale-refeição, suporte social. Eles não tinham Roquem, né? Não tinha nem Chacar Roquem, nem Kokumin Roquem, né? Não tinha... Ah, eu falei aqui do Japão, né? Não sei se algum pessoal do Brasil está assistindo, né? Eles não tinham esses seguros de saúde, eles não tinham, eles viviam isolados. Eles eram abandonados totalmente pela sociedade, eles eram sem teto. E a lei exigia que eles ficassem no mínimo 100 metros longe de qualquer pessoa. Imagina, 100 metros longe de qualquer outra pessoa que não tivesse lepra. Né? Então eles ficaram isolados. E quando alguma pessoa passava por perto assim, ou quando o leproso ele estava andando, caminhando, as pessoas tinham que gritar, impuro, impuro, para que todo mundo pudesse então tomar distância desses leprosos. E eles vestiam também roupas, né, trapos na verdade, até com alguns sinos assim para poder avisar que um leproso estava chegando. Então imagina, se coloca no lugar desses homens, pessoas rejeitadas. Homens que mendigavam, homens que talvez viviam do lixo muitas vezes, viviam de resto. Eu não estou querendo fazer aqui um sensacionalismo, algo assim, mas era uma realidade. Agora imagina algo que atormentava eles mais do que uma lepra. Talvez eles tinham que ficar longe dos seus queridos. A partir do momento que o sacerdote declarou, você está leproso, eles tinham que sair e deixar muitas vezes os filhos, deixar esposas, deixar amigos, sabe, filhos principalmente, que deve ser muito dolorido ficar longe dos filhos. Perderam talvez casas, perderam talvez a profissão, perderam talvez até mesmo o respeito das pessoas. Qualquer esperança seriam, sabe, muito longe, não tinha mais esperança para esse tipo de pessoa. Era uma vida então muito dolorida. A única ajuda que eles tinham é de outros leprosos, que viviam na mesma condição. Na mesma condição. E aí, voltando para a história, 4 leprosos, gente. Coloca aí, hashtag 4 leprosos. 4 leprosos. 4 leprosos, então, eles pensam consigo, olha, se a gente ficar aqui, nós vamos morrer. Então que tal nós irmos até lá o acampamento dos sírios? E se eles quiserem nos aceitar e nos dar comida, nós vamos comer. Mas se eles nos matar, morreremos. Vai dar na mesma, porque se a gente ficar aqui, nós vamos morrer também. E acontece algo milagroso, né? E foi o que aconteceu aqui na história. Porque nós lemos aqui, nós falamos, né, que Deus ele fez um milagre e os sírios fugiram. E eles encontraram naquele acampamento, gente. Eles encontraram lá no verso 9 em diante, você vai ver que eles encontraram comida, bebida, roupas, joias. Eles encontraram tudo. Tudo aquilo era para eles agora, gente. Uau! Sugoi, né, gente? O que qualquer morto de fome faria nesse tempo? Pensa comigo. Pensa comigo, gente. O que você faria? Você está morrendo de fome, excluído, e agora você encontra uma cidade toda, inteira, vazia, com todas as tendas abertas, as casas estão abertas, com um monte de comida, com um monte de roupa, com um monte de joia, com um monte de coisa. Tudo é seu agora, gente. Eles estavam comendo. E sabe o que eles fizeram, gente? É algo que mexeu comigo. Que está lá no verso 9. Olha o que eles fizeram.
não fazemos bem, esse dia é dia de boas novas. E nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e anunciaremos a casa do rei. Glória a Deus. Olha só, isso é uma igreja provedora. É uma igreja que se encontrava leprosa, que tinha até uma mentalidade consumidora, porque simplesmente queria algo para poder sobreviver. E eles encontram provisão, eles encontram o banquete, eles encontram tudo aquilo que eles precisavam. E eles começaram a comer, eles começaram a beber. Mas chegou um momento que eles falaram, peraí, a gente não pode apenas nós comermos aqui. Nós não podemos pensar só em nós. Tem toda uma nação, tem toda um povo, sabe, que está passando fome também. Nós precisamos avisar eles. Nós precisamos compartilhar com eles. Nós precisamos ser provisão para eles. Eles não foram egoístas para falar, agora a cidade é nossa. Agora tudo é nosso. Não. Eles pegaram e foram avisar o rei. E o rei, claro, desconfiado, falou, peraí, eu acho que os sírios eles estão nos enganando. Eles vaziaram a cidade para nós entrarmos lá e depois eles cercarem e nos matarem. Então ele enviou ali alguns homens para poder espiar e ele realmente viu. Realmente a cidade está vazia. Realmente Deus fez algo. E foi quando todos foram então depois. E puderam, sabe, se saciar. Puderam comer. Puderam realmente experimentar do banquete. E agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você já provou desse banquete, não é verdade? Você já encontrou a fonte do que o homem precisa? Você já encontrou a fonte de águas vivas? Você já encontrou um lugar que tem comida? Você já encontrou um lugar que tem bebida? Você já encontrou um lugar que sacia a tua fome? Você recebeu e você tem um pão vivo? Você tem. Nós temos. E o que nós vamos fazer então com esse banquete? Gente, meu coração está apertando aqui, porque só de pensar nisso. Porque nós temos a resposta. Nós temos o amor. Nós temos a cura. Nós temos Deus. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos o pão vivo que desceu do céu. Você tem muita coisa que Deus te entregou. Você tem a resposta para muitas pessoas necessitadas. Nós temos. Nós temos. E o que nós vamos fazer? Aqueles homens que eram leprosos, eles não se importaram com mais nada. Eles falaram, longe de nós, ficarmos calados aqui e pensarmos só em nós. Nós precisamos avisar todas as nações do banquete que nós achamos. Que atitude nobre, que atitude linda, que atitude de alguém madura. Porque alguém que é maduro não pensa mais em si. Ela pensa em prover. Nós temos filhos, você tem filho talvez. O que você pensa? Você pensa em você encher sua barriga e deixar seu filho passando fome? Eu acho que é o contrário, porque quando nós amadurecemos, nós podemos passar até fome, mas nossos filhos não. Nós queremos prover para a próxima geração. Nós queremos prover para eles. Porque a nossa cabeça mudou. Porque nós amadurecemos nessa área. Mas e na área espiritual agora, irmãos? Na área espiritual. Sabe, às vezes nós vamos em alguns lugares e para servir em algum lugar ou servir em outro lugar, nós queremos ser servido. Nós só queremos servir em lugares onde de alguma forma eu vou me beneficiar. Nós não queremos prover. Agora imagina, gente. Imagina se todos nós entendemos que toda autoridade Deus entregou para a igreja. Todo pão Deus entregou para a igreja. Deus entregou para nós. E se todo mundo entender que, olha, juntando com outras referências, Deus nos chamou para ser luz do mundo, sal da terra. Deus nos chamou para amar. Deus nos chamou para servir. Não tem nada a ver conosco. Tem tudo a ver em ser uma igreja provedora. Então a pergunta fica,
Você é uma igreja consumidora ou uma igreja provedora? Quem você é? Quem você é? Eu fiquei muito feliz. Nós tivemos um encontro com Deus e teve muitas pessoas que receberam muitas respostas de Deus e até mesmo cura e libertação. Sabe como? Sendo um provedor. Isso é muito forte, isso é muito profundo. Eu já disse isso algumas vezes aqui na igreja em Toyohashi, e eu quero dizer agora para a igreja de Cristo que nos assiste aí também. Que muitos de nós vamos encontrar uma resposta de Deus, sabe como? A resposta que nós estamos procurando, nós vamos achar, sabe como? Sendo um provedor. Cuidando de alguém. Discipulando alguém. Fazendo uma visita para alguém. Orando por alguém. Sabe aqueles dias que a gente pensa, nossa, eu tô meio ruim, não sei o que e tal. Tô meio para baixo. Vai lá visitar alguém e vai orar por alguém. Como é que você sai daquele dia? Daquela visita? Você sai renovado. Sabe por quê? Isso só é um sinal daquilo que realmente Deus ele quer. Porque Deus nos renova. É como se fosse uma aprovação de Deus falando, filho, é isso que você nasceu para ser. Foi para isso que eu te escolhi. É para ser provedor. Então quando nós somos provedores, Deus também se torna o nosso provedor. Quando nós somos provedores, Deus ele vem também e supre tudo aquilo que nós precisamos. Porque ele entende, Deus ele começa a entender os nossos corações, sabendo que aquilo que ele vai liberar sobre nós não vai parar em nós. Mas nós vamos passar para outras pessoas. É por isso que Deus então ele confia mais graça. Deus confia mais revelações. Deus confia mais entendimento. Por quê? Porque nós não vamos nos fechar. Nós vamos dar. Nós vamos receber e nós vamos dar. Então é muito lindo que é dessa forma que Deus faz. Você foi provado em alguma área da sua vida e você, em nome de Jesus, você vai ser curado ou você já foi curado. E justo nessa área, Deus ele te faz um provedor para outras pessoas que estão passando a mesma situação que você. No lugar onde você foi provado, é no lugar onde Deus te dá autoridade para você ser um provedor. E que assim seja em nossas vidas. Amém? Então não vou repetir mais as mesmas coisas, mas eu quero então encerrar orando. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Glória a Deus. Isso é o Evangelho, isso é a igreja. Amém? Então nós vamos para a igreja, nós nos ajuntamos como igreja, nós vamos para a célula. Para quê? Podemos receber? Podemos. Mas nós vamos para ser um provedor. Talvez é um tempo de você receber mais. Glória a Deus. Mas entenda, não vai parar em você. Aquilo que você recebe será bênção para outras pessoas. O Evangelho sempre foi assim. Nós somos curados para poder curar. Nós somos sarados para sarar. Nós somos salvos para poder salvar outras pessoas. Então o Evangelho sempre é passar aquilo que nós recebemos. Amém? Então, glória a Deus. Então, essa é a live de hoje. É a live no tema igreja consumidora ou uma igreja provedora. Amém? Experimente algum dia você orar sem pedir nada. Né? Você vê que é até meio difícil. Pedir faz parte. Mas às vezes nós já iniciamos pedindo, né? Vamos adorar mais. Vamos, se for para pedir, fala, Senhor, eu quero ser um provedor. Senhor, libera sementes para mim, para eu ser um provedor. Amém? Então vamos orar? Glória a Deus, então. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa live. Obrigado por esse tema, por essa série, Igreja, onde eu creio que é por meio da igreja, meu Deus, que a multiforme sabedoria manifesta. E obrigado porque o Senhor nos escolheu. Obrigado, Senhor meu Deus, porque o Senhor nos deu autoridade. O Senhor escolheu a igreja para ser o teu corpo na terra. Por favor, Senhor, usa-nos. Usa-nos, Pai, como provedores. Pai, que a partir desses próximos ajuntamentos que nós tivermos,
possamos também, meu Deus, ir não apenas para receber, para consumir, mas possamos ir também com o entendimento para durante a semana buscar algo da parte do Senhor para, de alguma forma, ser provedor na vida de alguém. Em alguma área, ou algum dom que o Senhor nos deu, nos ensina a ser provedores, Pai. Levanta uma igreja provedora, assim, em nome de Jesus, Pai. Assim nós oramos, uma igreja madura, uma igreja madura. A igreja que entendeu que ela não é o centro de tudo, mas que o Senhor é o centro de tudo. E que tudo, meu Deus, deve ser feito para a tua glória, Senhor, meu Deus. Que assim seja nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus pela tua vida.